Então vamos lá com a DRE da Nike, Consolidated Statements of Income. Aqui a gente vê uma pequena diferença. Então nos outros a gente viu Consolidated Income Statement, a Nike utilizou a terminologia Consolidated Statements of Income. Só inverteu a ordem, tá tudo certo, como eu falei, não se atenham a apenas uma nomenclatura, não estranhem isso. Aqui nós temos Year Ended May 31st, um pouco estranho, mas é o período contábil deles. Temos os números aqui em millions, except per share data. Então, todos os números estão em milhões de dólares, exceto aqueles números lá embaixo de lucro por ação. Como eu já expliquei, a gente pega o lucro líquido da empresa e divide pelo número de ações. Revenues. Então, a receita de vendas, 39 billion in 2019, 37 billion in 2020, 44 billion in 2021. Então, a empresa em 2019 e 2020 manteve um patamar similar, depois deu uma boa recuperadinha aqui em 2021, mas bem estável também, se a gente for olhar. Uma queda de 39 para 37 não é nenhum absurdo, um aumento de 37 para 44 no momento de um pouquinho de recuperação da economia também não é nada muito fora do normal. Então, a empresa também com alta previsibilidade. A Nike utiliza uma estrutura já bem mais parecida com o nosso exemplo didático, tá? Então, eu tenho o quê? A receita de vendas menos custos, cost of sales. Então, eles não utilizam a terminologia cost of goods sold, eles utilizam cost of sales, que é a mesma coisa. 21 billion in 2019, 21 billion in 2020, 24 billion in 2021. Então, teve um aumento aqui, mas está relacionado com o aumento da receita, né? A gente produzir mais para vender mais. Igual a gross profits, igual ao lucro líquido. Então, ele é bem estável também, tá? 17 billion in 2019, 16 billion in 2020, basically 20 billion in 2021. Agora, olhem que interessante as terminologias que eles usam. A gente vai entrar aqui nas despesas. Demand Creation Expense e Operating Overhead Expense. Olha que divisão interessante. Vamos pensar no negócio da Nike. O que vem na sua cabeça quando se fala de Nike? Muitas pessoas vão falar de marketing. Ela tem um marketing muito agressivo. Por que ela faz esse marketing agressivo? Para que as pessoas queiram comprar o produto. O que significa querer comprar o produto? Significa criar demanda. Então, dentro de Demand Creation Expense, eles colocam todos os gastos com marketing e os gastos de vendas, que são o quê? Para você criar a demanda pelo produto. Basicamente, a gente vai ter aqui dentro todo o investimento de marketing. Quando eu falo vendas, eu estou falando mais de trade marketing, estou falando mais no ponto de vendas, por exemplo. Então, a gente teve aqui uma redução 3.7 to 3.5 to 3.1, mas mesmo assim conseguiu aumentar as vendas. Então, deram uma enxugadinha aqui nesses gastos, mas mesmo assim as vendas aumentaram. Vamos fazer uma frase com isso? Even though Nike spends less money in marketing in 2021, they managed to increase sales. Então, embora a Nike tenha gasto menos com marketing em 2021, eles conseguiram aumentar as vendas. Managed to, eles encontraram uma forma, eles conseguiram aumentar as vendas. Operating Overhead Expenses. O que são Overhead Expenses? Todos os gastos administrativos. Então, departamento de recursos humanos, departamento de finanças, departamento de TI, eles não funcionam para gerar demanda, eles funcionam para fazer a empresa rodar. Então, aqui a gente tem Operating Overhead Expenses. 8.9, 9.5, 9.9. Bem estável também, tá? Então, mantém as despesas ali sob um certo controle. E aí sim a gente tem,
Total selling and administrative expenses, o total de despesas administrativas e de vendas. Bem estável também, né? 12,7, 13, 13. Interest expense or income, então receita ou despesa com juros. Other income or expense, outras despesas ou receitas, igual a income before income tax. Só estranho, né? Income before income tax. Lucro antes do imposto de renda. Lembra que lucro eu posso ter lucro líquido. A gente já viu net profit, também pode ser net income e também pode ser net earnings. Os três significam lucro líquido. Então, income before income tax, lucro antes do imposto de renda. 4.8, 2.8, 6.6. Aqui a gente tem um bom recovery, né? Uma boa recuperação aqui no lucro líquido. De 2.8 para 6.6. Porque a gente teve um bom aumento de vendas, o aumento de vendas aqui proporcionalmente superou o aumento de custo. É bem interessante olhar e tentar aqui, ó, igual eu falei, eu estou fazendo meio de baixo pronto, então eu estava até um pouco calado que eu estava olhando, tentando identificar de onde veio principalmente esse aumento no lucro, mas está bem fácil de ver no lucro líquido. Minhas vendas aumentaram em 7 bilhões e meu custo aumentou em 3 bilhões, tá? Aqui já explica basicamente toda a diferença. Então, eu tenho um aumento aqui de 3,8 de 2020 para 2021. Então, sempre bem interessante fazer essas análises, não apenas olhar a tradução dos termos. Income tax expense, então, gasto com o imposto de renda. Então, esse menos esse é igual ao net income, ao lucro líquido. Tá? Já expliquei que é a mesma coisa que net profit, net income. 4, 2,5, 5,7. Ok? Então, um belo aumento aqui de 2020 para 2021. Só que 2020 também tinha sido pior do que 2019. Acho que foi um ano bem afetado aqui pela pandemia. No caso da Nike, shoppings fechados impactam muito mais do que no caso da Unilever, que vende produtos que são vendidos majoritariamente em supermercados. Supermercados, obviamente, continuaram abertos. Então, a Unilever não sofreu o que a Nike sofreu aqui com os períodos de lockdown durante a pandemia. E nós temos embaixo aqui o lucro por ação, que nós já vimos também nos outros exemplos. Então, lembre-se, eu vou até mudar a tela aqui. Lembre-se de fazer as atividades que eu passei na aula da Unilever e na aula do grupo AP Møller-Mærsk para vocês investigarem um pouquinho mais a fundo os relatórios anuais para encontrar a resposta para as perguntas que eu fiz. E eu deixei tanto os slides com material didático quanto os relatórios completos dentro de uma pastinha. Vocês têm lá Module 3, Income Statement. Click here to watch the classes. Clique aqui para assistir as aulas. Vocês vêm para essa página. Se vocês voltarem pro menu do curso, vai estar lá, click here to download the slides and reports. Então, clique aqui para fazer o download dos slides e dos reports que nós vimos nessa aula. So, see you in the next module. Bye-bye.